SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa. Então vamos seguir para os deveres dos condôminos, que também não estão adstritos tão somente o que diz o 1336. Pode também os deveres estar, vindo por escrito, tanto na convenção como no regimento interno, mas como o objetivo aqui é analisar de forma geral o Código Civil, nós já começamos também com o não complicado inciso 1º, que fala que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário. Eu primeiro vou subverter a ordem e trazer a palavra para o nosso querido síndico profissional. E aí, Tiago, você concorda com essa redação legal? Rapaz, você já joga isso pra cima de mim, né? Rapaz, então, vamos lá. Condomínio, rateio de despesa. Eu entendo que a cota condominial é importante ali para arrecadar aquele montante e pagar o que é utilizado, né, de fundo no mês do condomínio. E quando esse condômino ele não paga, ele não contribui com essa cota parte, ele deixa em xeque o andamento, a valorização, a manutenção desse empreendimento que ele é proprietário, ele tem uma cota parte. Então, assim, muitas vezes eu vejo que o síndico ele não paga a cota de condomínio porque ele não vê a transparência da gestão. Ou seja, ele não vê para onde o condômino. Ele não vê para onde o dinheiro está indo. E basta fazer uma gestão um pouco mais transparente que ele começa a participar. Que não justifica. Que não justifica, né? Assim, não cabe a ele o desconhecimento. Mas quando a gente está vendo ali, né, Nádia, para onde o dinheiro está indo, para o salão, tal, não sei o quê, a gente passa a participar com mais vontade e ver que a coisa tá fluindo. Nessa questão da vírgula, da fração, salvo dispositivo contrário, eu particularmente eu sou contra essa questão da fração ideal, tá? É o meu ponto de vista como síndico, por quê? Cota de condomínio é ali um rateio para as áreas comuns, ou seja, é dividido ali para todos, o uso de igual. Quando a gente vai para a fração ideal, a gente está falando ali do tamanho da metragem do investimento que ele fez, da unidade privativa. Ora, se eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados e 2 pontos de gás dentro, e eu tenho um de 50 com 1 ponto de gás, é interessante eu pagar na fração? Eu acho que ainda não, mas cabe sim um valor maior para esse que tem 2 pontos de gás, porque ele tem um consumo maior, ele tem a probabilidade de um consumo maior. Não necessariamente o dobro. Né? Não necessariamente o dobro, mas ele tem a probabilidade sim de um consumo maior, de dar uma despesa maior. Por quê? O mesmo valor dos funcionários, da administradora, da terceirizada, do material de limpeza, do elevador, tudo aquilo vai ser rateado. Então, aí, nesse mesmo sentido, a gente diz, não, e o condomínio e o apartamento com 200 metros quadrados e 100 metros quadrados? Mas aí a gente está falando de 1 ponto de gás, 1 ponto de água, tudo igual com as unidades tipo. Vale a pena, é correto ele pagar uma fração por essa unidade, já que ele teve um poder aquisitivo melhor de comprar uma área maior. Então, eu não concordo com a questão da fração ideal nesse ponto de vista, tá? Já que é um rateio comum para igual. Doutor Francisco Vasco. De outro lado, quem tem a fração maior também tem mais votos, né? Em boa parte das situações. Mas eu compartilho do teu pensamento, até porque pode existir um casal que mora num apartamento de 300 metros quadrados e numa unidade inferior de 100 metros quadrados tem uma família de 6 pessoas. Essa família vai consumir mais água, mais energia, vai consumir mais gás do que esse casal, né? Pelo menos em regra. Mas hoje nós temos, né, de fato, que o que prevalece é o que está na convenção. Eu até conversei com Nádia por esses dias da questão do STJ, que eu compartilhava do mesmo pensamento de que saiu há uns 3, 4 anos atrás, o Tiago deve saber bem isso, de que o STJ teria derrubado a aplicação da fração ideal e equiparou, né, as coberturas aos imóveis... Apartamentos tipo. Aos apartamentos tipo. Na verdade, foi um recurso que não chegou nem a ser apreciado pelo STJ, até daqui de Alagoas,
né? O recurso foi oriundo do TJ de Alagoas, subiu para o STJ, mas não chegou nem a se analisar o mérito da questão. E se você puxar hoje aqui no Google, na primeira página, com 30 notícias, todas falam que o STJ equiparou as coberturas aos apartamentos tipos. Mas não foi isso que aconteceu. Prevalece ainda o que determina a fração ideal e até o que está no Código Civil, né? Se não tiver outro tipo de estipulação, vai prevalecer a fração ideal. Agora, se você vai discutir esse percentual um pouquinho a mais, eu acho extremamente justo, né? E que isso fique, obviamente, consignado na convenção, nas assembleias, para deixar claro. Nesse ponto aí, quando o condomínio ele tem quando a unidade tem possibilidade de dar uma despesa maior, ou seja, com gás, com água, quando não é individualizada, eu acho que sim, essa unidade tem que pagar um valor a mais, que é a unidade tipo, porque está onerando a conta da coletividade. O restante da despesa é maior, né? É a mesma que digo, mas paciência, ele vai para a Assembleia e trata. Eu já penso, eu vou utilizar o famoso depende, né? Cada situação requer suas, enfim, peculiaridades. Eu concordo que em algumas situações, quando a gente tem um padrão de condomínios, de apartamentos tipo, e uma cobertura, por exemplo, e essa cobertura ela não tem qualquer benefício, a não ser uma determinada área, em algumas convenções, inclusive, já está dispondo isso, que quando houver despesas relacionadas à taxa extra com a manutenção de fachada, ou alguma, ela tem que participar na proporção da sua fração ideal. Mas as despesas de consumo, as despesas de dia a dia, quando ela não tem qualquer favorecimento, deve ser rateado por igual. Então seria um meio termo. Exato. E aí, essa sua proposta, ela é perigosa. Não, mas eu tenho convenção assim, inclusive. Eu tenho convenção assim. E o nosso TJ, pelo menos nesses últimos 3 anos, as decisões do Tribunal de Justiça de Alagoas, né, as ações que chegaram até serem decididas pelo nosso TJ, são no sentido de que os apartamentos cobertura ou duplex vão pagar exatamente como os apartamentos tipo, justamente porque não tem um ponto de gás a mais, não tem um ponto de água a mais, ou essas despesas, inclusive, são individualizadas, não justificando o pagamento pela fração ideal. Isso é um entendimento de boa parte eu ainda não vi decisão em contrário do nosso tribunal nesses últimos 3 anos, tá? Possa ser até que tenha, mas de fato não chegou. Não é a posição, é a posição majoritária, né? Isso. E aí o Francisco falou uma questão dos votos, porque nesse tempo todo eu só tive conhecimento de uma única convenção que ela dizia que os apartamentos duplex tinham 1,5 votos. A outra é a única. Mas aí eu fui tentar buscar o subsídio para o direito à voto. O direito à voto é da unidade. E ele só tem uma, não tem duas. Como ficou essa situação? Para mim, não ficou claro. Então, quando a gente reformou essa convenção, nós somos bem criteriosos. O direito à voto é concedido pela quantidade de não pela metragem, né? Pela metragem. A despesa, e aí a gente pega o Código Civil, quando ele diz que ele vai contribuir na proporção da sua fração ideal. O direito à voto não está consignado à contribuição dele, mas à propriedade dele. Então, a gente faz eu só trago esse esclarecimento no que a gente tem na prática. Pois bem. Eu só gostaria de Você não falou nada nisso, né? Não, porque vocês foram muito felizes nos contrapontos que foram feitos. Por isso que eu comecei por você, Thiago, e foi ouvindo cada um de vocês, mas eu acho que isso é uma questão que ainda encontra alguma resistência na própria doutrina em si, mesmo a jurisprudência já tendo um encaminhamento mais claro. Eu só acho, sim, e sendo estritamente legalista, que a gente tem que respeitar o texto legal do 1336. Mas graças a Deus tem a vírgula, né? Do 1336, que para mim é o espírito do direito condominial. A lei regula, mas faculta que a convenção discipline. Então eu acho que essa é a ideia. Eu acho que essa é a ideia que, inclusive, a gente tem que estimular e que o STJ, nas suas 3ª e 4ª turma, tem cada vez mais dado aso, que é o respeito das decisões da massa condominial. Perfeito. Então, basicamente, eu não tenho mais nada a adicionar sobre essa questão. E aí gostaria que a gente evoluísse, mas passando rapidamente pelo 1336, no seu inciso 2º, porque nós vamos nos debruçar
especificamente sobre ele num programa próprio, que é a questão da não realização das obras que comprometem a segurança da edificação. Até porque você acaba tendo uma comunicação direta lá também com o inciso 4, né? Que você também é tópico para uma tarde toda de discussões. Aliás, hoje a gente não sai daqui. Mas então, pulando o inciso 2º, eu gostaria de escutar vocês também sobre essa questão que, inclusive, tem coro específico, né, do seu inciso 3º, que é não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas, tema também não menos polêmico. Começando por você agora, doutora Nádia. Dá logo um Google aí e definição de fachada, né? Então, essa Fachada questão... interna e externa. Exatamente. O que é a fachada? Esses dias a gente foi acionado porque a moradora tem gatos e ela queria colocar tela na... porta por fora. Na porta... Como é que chama essa madeirinha de furar? Alisar. Alisar. Pronto. Alisar. Ela Aprendi queria... Na forra da porta, mas na parte aprendi isso externa, na porque ela reforma. queria abrir a porta do apartamento, mas e com a tela, né? Ela queria colocar uma tela Igual casa para que os americana, gatos não pudessem sair. Eu disse, mas como é que a senhora vai fazer isso? A senhora vai utilizar... Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, se a senhora tiver como colocar a tela dentro da porta, da estrutura da porta, que fique dentro da sua unidade habitacional, tranquilo. Mas se aparecer um preguinho da parte externa, que a pessoa passando pelo corredor tenha acesso, consiga visibilizar, não vai ser possível. Eu te digo que pode ser objeto, inclusive, de impugnação, porque mesmo sendo interna, a questão da alteração da fachada interna, aquilo pode ter o condor de modificar, né? Inclusive porque o paisagismo do condomínio. as estética. convenções, elas são taxativas quando dizem que você tem que deixar a sua porta fechada, né? Para o condomínio não se responsabiliza por furtos. Enfim, já estou até avançando em outros temas futuramente. Mas como é que eu vou abrir a minha porta? Então vai estar o meu dia a dia, o meu vizinho passando e vendo lá a intimidade da minha casa. Gente, então a gente pondera, mas senhora, não pode, é isso. Enfim, essa questão das alterações ainda é muito polêmica, principalmente nessa questão quando incorporar a varanda, a sala, né, fazer aquele Fechamento e envidraçamento. fechamento e envidraçamento. Então, o pessoal aí o condomínio, não, eu vou botar esse vidro aqui, aprova determinado modelo e o que é que a gente costuma ouvir? Que antigamente era muito no verbalizar ou as próprias administradoras permitiam. Me manda o projeto. Tá bom, pode fazer. Aí fica uma unidade lá, totalmente discrepante das demais. E quando as outras querem fazer, já não pode mais porque está infringindo a lei. Mas aquela não está, mas aquela já tem o direito adquirido. Aí você vai explicar que não existe o direito adquirido, que a lei tem que ser taxativa, que se for alterar tem que um coro específico, que tem que ser padrão. Enfim, no dia a dia eu vejo que essa questão da fachada, apesar de ser muito mais respeitado, dessas alterações, de não mudar a destinação, enfim, a cor, de ser muito mais respeitada, os poucos casos que tem são de forma realmente afrontosas. Perfeito. E é um ou outro que se destaque. Doutor Francisco... Não, Thiago. Por favor. Não, por favor. Eu não quero... Então, eu ia passar a palavra para você, naturalmente. depois do Francisco. Nessa questão do direito adquirido, tudo que a gente vai fazer de alteração de fachada, né? A gente tem que aprovar um padrão em assembleia, um padrão de alteração, mesmo que o Francisco não faça agora, mas quando ele for fazer, ele tem que seguir esse padrão. E... Lembrando que essa alteração, ela tem coro 2 terços. Específico. 2 terços. Na questão do direito adquirido que ficou aqui na minha cabeça, a gente tem um exemplo muito simples. Ar-condicionado instalado em local indevido que não tem um padrão. Quando a gente vai para a Assembleia, o Francisco já instalou aquele ar-condicionado lá, tá? Tem lá 2, 3 anos. A gestão anterior não notificou, não fez nada. E quando a gente vai para a Assembleia que altera esse padrão, indicando o local que vai ser instalado, a gente já deixa resguardado que as unidades que estão com instalação irregular fora desse padrão aprovado nessa Assembleia, ela tem um prazo de tantos dias, tantos meses para se adequar. Até porque, não esqueça, além disso, você tem ofensa à NBR de obras no condomínio. Entendeu? Então, assim, dá para fazer? Dá para deixar tudo padronizado? Dá, gente. Dá para se fazer. O que não dá é cada um fazendo de qualquer jeito ao léu, sem que deixe uma coisa padronizada, né?
E definindo fachada, Francisco, não sei qual era a pergunta que o Tiago ia fazer. Pode fazer direto para ele, você é Tiago também, você tem direito de fazer. O que é que você entende como alteração de fachada? É aquilo que você está vendo por fora? Como é que você vê isso? Na verdade, tem duas. A interna e a externa. Tem duas, exatamente. Porque se fala muito da externa, né? Fachada externa, como se fosse a única fachada, que de fato é aquilo visível de fora, né? De forma bem genérica seria isso. Vai de uma alteração do próprio forro, né? Do apartamento, se era de madeira e se coloca de gesso ou vice-versa, né? As próprias laterais. Tem uma questão que até passei uma época me consultando com a doutora Nádia em relação aos casos... Eu acho que ele já assinou um contrato de assessoria. Já, eu acho. Juris que ele hoje ia fazer a minha... É um juris consult. Quando há um envidraçamento de uma determinada unidade, aquela parte interna, se você alterar, por exemplo, o porcelanato da lateral, né? As pedrinhas. A pastilha, né? Creio eu que o critério, levando em consideração o bom senso, critérios? eu acho que o critério seja de visibilidade. Isso. A partir do momento que você aprova, a gente está falando aqui de harmonia estética, a gente está falando de harmonia do projeto. E Padrão padronização. arquitetônico. Se você aprova um sistema de esquadrias, tudo bem, mas que ele ainda permita que você tenha uma visão clara de todas as unidades, eu entendo que não seja possível você fazer essa modificação. Permanecem as mesmas restrições. Agora, se você aprova um modelo de uma esquadria com um vidro fumê, né, com um vidro fumê, e detalhe, há controvérsias, porque se você abre, se você fecha, você também tem a alteração do padrão. Então, acho que depende, isso se classifica naquelas respostas, eu acho que depende, né? As alterações dependem do que vai acontecer, do que será a decorrência daquela alteração, pelo menos é como eu vejo. E é como o Tiago falou, ainda que tenha alguns casos que de fato infringiram algumas regras, o importante é que se leve para a Assembleia, que nada impede de a própria Assembleia novamente deliberar, né? E se for com um quórum legal, melhor ainda. Né? E dizer, não, vamos fazer o seguinte, o fulaninho alterou lá, mas ficou bonito. Vamos seguir o padrão. Quem quiser, segue esse padrão. Lembrando que aí não é um quórum legal, né? Questão da fachada. Sim, os dois textos, tá, gente? Lembrando da questão do quórum do Não, mas na fala do Francisco ele já estava com quórum, já estava todo... Sim. Não, porque ele falou tendo um quórum legal. Eu disse, lembrando que é o que a gente já frisou antes, o quórum do 2 terços, mas para que os nossos telespectadores não achem que é, por exemplo, uma maioria absoluta. É os 2 terços, tá, gente? Depois dessa salva... A doutora falou bonito, nossos telespectadores, telespectadores. Eu já disse que a gente pode... Sigam o nosso podcast, tá, gente? Pra gente ser mais moderno, nossos seguidores. Arroba segue a pauta. Telespectadores dá um quê de final de anos 90. Então, Cid Moreira, né? Está bem. Tiago Moreira. Pessoal, por falar em quórum, eu tenho uma moção para trazer a aprovação de vocês. Eu sugiro que o inciso 4, assim como seus controversos parágrafo 1º e 2º, eles fiquem, porque por si só trazem muita controvérsia, eles sejam objeto de um próximo episódio, até para que a gente não corra e consiga exaurir não, mas enfrentar um pouquinho a matéria. Eu gostaria de saber se eu tenho unanimidade pra gente poder aprovar esse tema. Eu me abstenho. Então, bom. Com certeza tem a nossa aprovação. O meu tá aprovado. Exatamente. Pois bem, então... Por procuração, inclusive. Então, sendo assim... Reconhecida firma. Exatamente. Então, sendo assim, eu passo as palavras para o Dr. Francisco Vasco para suas palavras finais, lhe agradecendo mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Participar aqui é sempre um aprendizado, é uma brincadeira, na verdade, porque a gente aprende brincando de uma maneira bem descontraída, né? O próprio pessoal que está acompanhando o podcast tem elogiado bastante a sistemática. Nosso apresentador, que está de nota 10. Obrigado. E aguardar o próximo, né? Com um tema que não vai ser muito delicado, que na verdade é bem delicado, e vamos trazer os principais pontos, os pontos mais polêmicos. Doutora Nádia. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né, no nosso Segue a Pauta Momento Jurídico. E é o que o Francisco disse, trazer os temas polêmicos do dia a dia, que tanto desgastam o síndico, que tanto tiram o juízo do síndico, de uma forma mais dinâmica, de uma forma esclarecedora, e trazendo experiências, né, de diversos outros
casos para que ele possa ver que ele não é realmente aquela andorinha sozinha, que não é ele o único que sofre com aquela determinada situação. É muito bacana essa forma, esse modelo que nós estamos trazendo para o segmento condominial, especialmente em Alagoas, para tá trazendo conhecimento para os nossos seguidores de uma forma Muito geral. bem. Então, sempre muito gratificante estar aqui com vocês e uma honra fazer parte do Segue a Pauta Momento Jurídico. Rapaz, vê que sinergia. Viu? Eu nem passei a palavra Ela para você. pegou toda a minha fala aqui, pô. Mas é assim mesmo. Combinou em casa, né? Combinamos não. Já vai pra mim a fala? Já Sim, pra encerrar? Já tá. Você Encerrou já tá com a aí, palavra. Veloso? Não, é já com tá a você. palavra. Pô, Tiagão, Vasco e Nádia, eu acho que a ideia é essa, tá? Do Segue a Pauta. É esse momento, é trazer para o síndico, trazer para a população condominial expertise do dia a dia, para que eles possam estar usando, né, informações no dia a dia deles mesmo, propriamente dita, né? Quer dizer que quanto mais conhecimento, quanto mais informação ele tenha, a realidade dele lá vai ser totalmente diferente, vai ser melhor. Ele vai ter segurança, ele vai ter conhecimento para exaurir os pormenores que aconteçam lá no condomínio dele, né? Mas ter vocês aqui, quer dizer, eu como convidado do Segue a Pauta Momento Jurídico... Não, mas ter você aqui também é uma né? satisfação. Mas... É uma troca, né? É uma troca, mútua, assim, mas que mais pessoas, né, possam participar. A gente vem nessa troca de profissionais, o Momento Jurídico, né, tá aí encabeçado por vocês, 3 profissionais aí, mercado local. Tiago, com a expertise dele de Pernambuco, que é um mercado bem maior, mas não diferente de Alagoas, né? Porque condomínio de norte a sul, de leste a oeste, para onde você vai, são as mesmas dores, são as mesmas dores de cabeça, são as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, né? As mesmas vivências. Então, assim, o case de um ou outro que faz o diferencial, né? A forma que você interpreta a lei e você executa no seu dia a dia vai fazer uma diferença, né? Eu costumo falar para os síndicos que não existe um curso de síndico profissional, uma formação, né? Pô, a gente tem tanta live aí, tanto conteúdo bacana, assista o máximo que você puder, né? Faça quantos cursos você puder. O que o João falou ali, 30 minutos, usa 5 minutos, formata a tua opinião e usa no teu dia a dia. Dona Maria vai falar mais alguma coisa, pega mais 20 minutos do que ela falou, formata para o seu dia a dia e pratica, né? Não, eu não vou fazer isso porque isso vai diferente para a minha realidade. Porque a gente sabe que cada condomínio é a sua realidade, né? Tem a sua realidade diferente. Mas eu estou muito satisfeito e sempre que puder, me chame, eu venho, venho sem almoçar, mas venho, né? Não porque tem problema. Vida de síndico é assim, né? Mas muito obrigado, pessoal. Pois bem, pessoal, estamos aqui já encerrando mais um episódio desse nosso querido Segue a Pauta. E mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, a Eleal, a Alpex Gás, a Pague Seu Condomínio, a Live Portaria, a Elemac, também a Lima Soluções Prediais, a Top Jardins e a Safe Condor. Você, querido telespectador ou seguidor, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no @segueapauta. Acompanhem sempre as nossas inserções na sua timeline. Nos siga também no YouTube e ative lá as notificações Sininho. para que toda vez que nós tenhamos um novo episódio no ar, você já seja devidamente comunicado. Eu sou Tiago Oliveira e você segue a pauta. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa.